Olá, família Mundo dos Mistérios! O hipogeu em Malta é o único templo subterrâneo com uma propriedade acústica única. Foi construído há quase 5.000 anos e guarda o segredo de ressoar em uma frequência específica que tem um efeito incomum no cérebro de construção de templos de Malta. No entanto, a característica que mais surpreendeu os cientistas foram as propriedades ressoantes localizadas em seus espaços subterrâneos. A partir de agora, iremos falar sobre esse antigo templo. Que foi usado para proteger um oráculo. Como as propriedades acústicas desta sala no hipogeu são convidadas, ela é chamada de Câmara do Oráculo. As pessoas na Câmara do Oráculo podem ouvir sua voz amplificada 100 vezes mais alto que o normal. Em alguns relatos, isso produz a sensação de estar dentro de um grande sino. Em certos momentos, o ouvinte percebe o som da vibração em seus ossos e tecidos com a mesma intensidade que ouve com o ouvido. Os arquitetos neolíticos projetam intencionalmente suas estruturas para ressoar com o som em uma frequência específica. Um eco de 110 Hz foi observado na Câmara do Oráculo. De acordo com o compositor maltês Rubens Zara e uma equipe de pesquisa italiana. Esse efeito de eco pode ser visto em... Além disso, o pesquisador de Princeton, Robert Jahn, acredita que o tamanho da sala ou a qualidade da pedra determinam a altura desse eco. Sabiam de algo que descobrimos recentemente? Possivelmente, o hipogeu foi criado para descobrir uma verdade. O professor de arquiacústica de Cambridge, Paul Devereux, afirma que essa frequência muda o cérebro para um... Devereux acredita que essa mudança não ocorre fora desse intervalo. Os defensores dessa teoria acreditam que o canto realizado na sala do hipogeu, por exemplo, alterou as ondas aéreas dos participantes do humor. As pessoas expostas a esses filhos podem até ter experimentado mudanças. A Grande Pirâmide de Gizé é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e a mais antiga e maior das 3 pirâmides do complexo de pirâmides de Gizé. Acredita-se que ela tenha sido construída pelo faraó Khufu durante a 4ª dinastia, por volta de 2560 a.C. É uma prova das habilidades avançadas de engenharia e arquitetura dos antigos egípcios. A pirâmide foi construída usando aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra, com cada bloco pesando cerca de 2,5 toneladas. A pirâmide tem uma altura impressionante de 147 metros e foi a estrutura mais alta feita pelo homem no mundo por mais de 3.800 anos. A partir de agora, iremos falar sobre um corredor secreto encontrado na Grande Pirâmide do Egito. A Pirâmide de Gizé sempre fascinou as pessoas e continua a ser uma fonte de admiração e mistério até hoje. Ao longo dos anos, várias expedições foram realizadas para explorar a pirâmide e descobrir seus segredos. No entanto, muitas questões permanecem sem resposta sobre a construção da pirâmide. Propós foi lançado em 2015 com o objetivo de usar tecnologia moderna para estudar a Grande Pirâmide de Gizé e desvendar seus mistérios. O projeto tem usado imagem 3D para criar uma imagem completa da estrutura interna da pirâmide. A recente das Scan Pirâmides. O corredor tem aproximadamente 9 metros de comprimento e ainda não está claro para onde ele leva. No entanto, a descoberta levantou a possibilidade de que haja mais passagens e câmaras escondidas dentro da pirâmide, esperando para serem descobertas. A descoberta do corredor gerou muita empolgação entre arqueólogos e egiptólogos em todo o mundo. Espera-se que essa descoberta leve a novas descobertas que esclareçam a construção e o propósito e com a ajuda da tecnologia moderna, ainda podemos descobrir alguns de seus segredos. Monumento inspirador.
Essa magnífica estrutura antiga é um dos monumentos mais inspiradores e misteriosos do mundo. A recente descoberta do corredor escondido dentro da pirâmide é um desenvolvimento significativo no esforço contínuo para desvendar seus mistérios. O projeto Scan Pirâmides tem sido, e esta recente descoberta é uma prova de seu sucesso. À medida que mais descobertas são feitas, ainda poderemos obter uma compreensão mais profunda das proezas da engenharia dos antigos egípcios e do propósito da pirâmide. A alvenaria ciclópica megalítica é encontrada em muitas partes na Itália, incluindo Lácio, Abruzzo, Campania, Úmbria, Toscana e Molise. Esse tipo de alvenaria envolve o encaixe de enormes blocos de pedra de formas diferentes, sem argamassa, de forma a não deixar lacuna, mas alguns pesquisadores pensam que pode ser de origem mais antiga. Por um lado, embora a maior intensidade de paredes poligonais apareça na região do Lácio, não há nenhuma na própria Roma. Sua existência não é uma questão de interpretação. A partir de agora, iremos falar sobre a Acrópole de Alatri. Existem centenas de exemplos visíveis de alvenarias claramente ciclópicas que compõem partes de fortificações de topo de colinas, aquedutos, subestruturas viárias, terraços agrícolas e plataformas de vilas, bem como outros tipos de arquitetura. Além dessas paredes ciclópicas, a arquitetura megalítica não é realmente uma característica da península. Embora tenham sido relatados vários menhires e dolmens, não há nada tão extenso quanto os grandes projetos de construções. Isso torna as paredes ciclópicas ainda mais curiosas. Essas paredes são impressionantes porque são difíceis de criar e possuem propriedades que lhes conferem um alto nível de proteção contra terremotos. Exemplos encontrados em tantos lugares que é impossível enumerá-los todos aqui. Alguns quilômetros ao norte, uma grande parede ciclópica de alvenaria cerca a vila de Castel San Pietro Romano, no topo da colina. Outro exemplo impressionante forma as fundações de um aqueduto que fica entre as... Foram os escritores gregos clássicos, observando os remanescentes das paredes poligonais micênicas, que deram o nome de ciclópico à técnica de construção, porque na visão deles, apenas os míticos ciclopes gigantes de um olho poderiam ter movido esses blocos megalíticos para o lugar. Como mencionado, não há muralhas ciclópicas na própria Roma, mas elas prevalecem em toda a península. V para construir, de cabeça para baixo, para criar entradas através delas, em vez dos arcos pelos quais os romanos eram famosos. Como os romanos documentaram muitos de seus projetos de construção, é curioso que eles não mencionassem essas paredes poligonais. Sabe-se que os métodos de construção que eles usaram incorporam roldanas e teria criado essas estruturas?